Olá, no nosso programa de Tendência e Mercado de hoje, vamos conversar um pouco sobre a questão sobre eleições de Conselho Tutelar e eu gostaria de então me apresentar. Sou Dorival da Costa, sou coordenador do curso de Serviço Social e venho discutir com você um processo agora inicial de muitas décadas que vimos realizando eleições em cada município a cada 3 anos, cada município organizava a sua própria eleição e a partir de 2012 uma nova lei define que, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, define que as eleições para o Conselho Tutelar, e nós já vamos discutir um pouco sobre o que é ele, que órgão que é esse, deve ser realizada um ano após a eleição do presidente do país, no primeiro domingo do mês de outubro, subsequente à eleição de presidente. Para isso, nós temos que discutir um pouco sobre a questão do que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele nasce pela Lei 8069 de 93, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e essa lei, no seu artigo 131, vai falar do Conselho Tutelar. Até então, até 2012, a lei previa que as eleições de conselho seriam de 3 em 3 anos. E a partir da lei de 2012, que aponta para essa unificação de eleição no Brasil inteiro, os municípios vieram, a partir de 2012, ajustando as suas legislações, ajustando os seus processos de gestão dos conselheiros. Muitos conselheiros que estão até o final desse ano, até 31 de dezembro, ainda estão, talvez, cumprindo um prazo maior do processo, que legalmente era de 3 anos, para ajustar esse período de transição. E, nesse sentido, a nossa preocupação enquanto discussão nesse programa é que os municípios, e também os munícipes, as pessoas, alunos, colegas, as famílias, pensem muito bem nesse processo que vai ocorrer no dia 4 de outubro. O que muda? O que muda nesse processo é que nós vamos unificar no Brasil inteiro. Então, todos os municípios, no dia 4 de outubro, nesse caso, desse ano, dessa eleição, o primeiro domingo do mês vai cair no dia 4 de outubro. Então, no dia 4 de outubro, em todos os municípios brasileiros, em exemplo de algumas capitais e outras, tem mais de um conselho tutelar, então deverão observar qual é a sua região para poder participar. O que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão de defesa de direito de criança e adolescente e o conselheiro, ele é considerado, então, um defensor ou um zelador do direito de criança e adolescente no município. De onde vem essa ideia de uma figura, de um conjunto de 5 conselheiros ou 5 pessoas representativas da comunidade, para cada município? A lei vai definir-se escolaridade, forma de escolha, que perfil pretende para ter o seu conselheiro, mas a lei federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, define algumas coisas. Por exemplo, ser maior de idade, que tenha um certo tempo de moradia no município, que seja representativo para a comunidade, para que possa, então, ele, nesse processo eletivo, e até então a gente vinha com um processo eletivo em que poderiam ser feitos por entidades, entidades que trabalham com criança e adolescente, ou, num outro caso, a eleição era feita aberta à comunidade, todos os municípios poderiam então votar. E essa nova forma que está se implementando nessa primeira eleição, faz com que também a gente perceba a necessidade da comunidade, os moradores dos municípios, se envolvam. Por quê? Que perfil se pensa para uma pessoa representar para a população, e nesse caso criança e adolescente, e aí não pode pensar apenas que o conselho tutelar é um conselheiro para filhos de pobre. O conselho tutelar, ele representa, ou ele vai representar a população na defesa de direitos, direito de criança e adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, lá nos seus primeiros artigos, até o 85, ele vai trazer o que a gente chama de direitos fundamentais.
5 grandes eixos, que a gente fala de vida e saúde, o direito à convivência familiar e comunitária, a liberdade de respeito e nós temos o direito à educação, esporte, cultura e lazer e a profissionalização e a proteção ao trabalho. Esses grandes eixos de direitos definem, então, quais são, para o conselheiro, quais são as violações possíveis dentro disso. E é dentro desse espectro de preocupações, de denúncias, ou por conhecimento, ou por outras formas, que o conselheiro, então, se baseia no processo de zelar pelo direito. Significa acatar aquela denúncia, verificar se é real e concreta a denúncia e tomar as decisões necessárias no sentido de requisitar serviço, encaminhar essa criança para alguns locais necessários e acompanhar se essas requisições, essas tomadas de decisão são cumpridas pelos serviços, pelos órgãos, tanto do governo como da sociedade civil, nesse caso as ONGs. A lei de 2012, ela também prevê um acréscimo, né, uma obrigação para os municípios, e aí um pouco para a gente entender esse conselheiro tutelar, que são as obrigações com direitos sociais, né, 13º, férias, licenças, o que já era uma preocupação há muito tempo, né, de quem atua na área, de que os conselheiros também deveriam ter, nesse período de gestão, garantido minimamente os direitos sociais. E que essa lei, então, garante. E as leis municipais fizeram um processo de alteração a partir dessa lei, no sentido de garantir esses direitos. Então, quem é o perfil, né, ou como poderíamos dizer, que perfil de conselheiro tutelar a gente deve escolher no município? Então, pensando, você aí mora no município de pequeno porte, por exemplo, até 20 mil habitantes, possivelmente você até conhece, porque não é um município muito grande, tem relacionamentos, as pessoas do dia a dia, ou já é mais ou menos conhecido, mas a gente tem que pensar em algumas coisas. O estatuto fala, então, da idade, fala um pouco da idoneidade, mas a lei municipal, ela deve prever algumas preocupações. Por exemplo, a experiência dessa pessoa na área da infância, né? Experiência significa que tenha trabalhado, né, por uma forma formal, no ONG, numa escola, num serviço, num programa, que tenha atendido e acompanhado criança e adolescente. E a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque eu lembro muitas vezes assim, a pessoa fala, não, olha, mas eu tenho experiência com criança e adolescente, eu sou babá. Nesse sentido, então, todas as mães podem dizer que têm experiência com criança ou adolescente. Só que não é essa experiência que se pretende. Essa experiência leva em conta que tenha alguma ação de cuidado por uma determinada situação de violação ou por situação X, da qual teve intervenção, uma intervenção para além da vida familiar. Nesse caso, pode ter sido um cuidador, pode ter sido uma mãe social, pode ser um educador social, pode ser um professor, ou outras formas, não podemos restringir. Mas cada município deve, na sua lei municipal, dizer, ou no edital de convocação para as eleições, dizer que experiência que se espera para o candidato da qual vai se inscrever. Outro item, a questão da idoneidade moral. Pode pensar que idoneidade moral só faz assim, tem antecedentes criminais ou não? Não necessariamente só isso, interessante isso, a gente inclusive orienta para que se faça. Mas também assim, qual é a participação comunitária, né? Qual é a representação que essa pessoa tem diante dos grupos da qual vai elegê-lo. Então ele vai, a gente vai comentar um pouquinho depois, tem um processo de eleição, né? Um processo que escolhe, os municípios vão definir quais as fases anteriores antes de ir para a eleição. E num determinado dia, no dia 4, nesse caso, dia 4 de outubro, os candidatos serão escolhidos pela comunidade. Então, a pessoa vai comparecer no local de votação, e é bom que você observe no seu município em que local isso vai ocorrer. Como eu fico sabendo disso? Eu posso ligar na prefeitura e dizer assim, olha, no dia 4 vai ter uma eleição, que local que vai ter para votação? E aí você pode ficar sabendo em que local, horário que vai abrir, o horário que vai fechar. Geralmente, entende-se que ele deve abrir 8 da manhã e fechar 5 da tarde, mas
temos que observar em cada município como é que eles estão organizando a eleição. Tem que levar obrigatoriamente o seu título de eleitor e tem que obrigatoriamente levar um documento que tenha fotografia, né? E aí as orientações que estão colocadas para quem está lá para receber o seu voto. Essa lei, então, ela altera a data e ela altera um outro item, a lei de 2012. Ela altera o tempo de duração do mandato. Até 2012, a lei previa que a eleição de conselheiro tutelar era para um tempo de 3 anos, para uma gestão de 3 anos. Agora, essa nova lei coloca uma gestão de 4 anos e a lei continua ainda a possibilidade de uma reeleição. Significa, foi feita eleita uma vez, podendo então se reeleger mais uma. Após isso, ele não pode se candidatar novamente, a não ser, passado um período, ele pode, na outra eleição, então, ser candidato novamente. Mas voltando lá para a questão dos critérios, né, quais são os itens, nós temos a idoneidade, o tempo. Em muitos municípios, a legislação prevê o quê? Ela prevê, para garantir um perfil um pouco mais próximo de um defensor, de alguém que conheça, de alguém que tenha minimamente condições de ser representante para essa área, escolaridade. Né? Alguns municípios, a lei federal não discute isso, mas ela diz que tem que saber, pelo menos, atender a população, mas escolaridade, que seja ensino fundamental, médio, superior, vai depender de cada legislação. Outro item é o processo de eleição, significa, geralmente, você tem lá um processo de inscrição por documentação, então lá um X documentos deve ser apresentado, e aí no edital de convocação para os candidatos sai lá, ó, tem que ter isso, tal, e o candidato, então, que tem que passar. Então, essa é uma fase. Passado essa fase, quer dizer, ele é aprovado nessa primeira fase, alguns municípios instituem, por exemplo, uma prova escrita, que seja conteúdos do Estatuto da Criança e Adolescente, haja vista que a função dele vai exigir que ele conheça o Estatuto da Criança e Adolescente, que tenha minimamente um trajeto dentro disso. Algumas legislações prevê também a discussão de direitos humanos, do Sistema Único de Assistência, da LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, do Sistema Único de Saúde, e alguns ainda até colocam a própria Constituição Federal. E aí, é claro, para cada região, para cada cidade, observa-se a lei como é que ela está. Feito isso, há mais um critério, por exemplo, que aparece em alguns municípios, é uma avaliação psicológica. Haja vista que a função, ela sempre será muito espinhosa, porque esse conselheiro, ele precisa ter traquejo para ouvir, para entender, e as questões que vêm são questões muitas vezes extremamente sérias, que chocam as pessoas, e esse conselheiro tem que ter essa capacidade de ouvir, essa capacidade de encaminhar, de requisitar serviço, de acompanhar e fazer um processo de defesa de direito desse indivíduo da qual está sob a sua função. Então, após esse processo, né, de que seja documental, né, que comprove todos os itens que a própria lei fala, a lei municipal, que sejam provas, que sejam avaliações psicológicas, ele então estará apto a concorrer para o cargo de conselho tutelar. E é interessante, você pode até perguntar no seu município se os conselheiros, esses candidatos, passaram por um processo ou não, apenas se inscreveram e estão concorrendo à eleição. No dia, nesse caso, o primeiro domingo de outubro desse ano, que vai cair no dia 4, a eleição seria então um quarto momento, ou um quinto, dependendo, ou um terceiro, ou um momento único, da qual as pessoas então irão lá e possivelmente haverá cédulas, da qual terão os nomes dos candidatos, da qual você vai preencher. Alguns municípios antigamente usavam, por exemplo, você pode escolher 5, outros só 1, vai depender então de cada município como é que a cédula vai estar posta. Chegando naquele dia, você vai observar como é que isso acontece. Feito esse processo, né, apresentando a documentação, feito o seu voto, posteriormente vai ficar sabendo como é que então é eleito um candidato. Os 5 mais bem votados serão então, a gente chama de os conselheiros titulares. E os 5
posteriores serão, então, o que a gente chama de conselheiros suplentes. Por que isso? Encerrando esse bloco para retomarmos a discussão, eu vou aprofundar mais um pouco e desejo, então, que a gente pense um pouco sobre como que faz isso, né? Esse processo de um conselheiro titular, né? E um outro que não são 5 suplentes, como ele pode assumir, ele pode não assumir, como é que fica isso? Tá? Aguardamos vocês no próximo bloco. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Retomando a nossa discussão sobre as eleições unificadas do Conselho Tutelar, lembrando, né, que vimos discutindo até então, nós temos então uma lei federal que altera o período de gestão, né, de 3 para 4 anos. Ela altera a questão da questão dos direitos sociais dos conselheiros tutelares, e é um avanço significativo, porque ele dá garantias de segurança para esses conselheiros, né, mulheres e homens, dedicados, muitas vezes, trabalhando 24 horas, né, a emergência da problemática leva que passe a madrugada inteira, 24 horas, tentando resolver aquela situação e, enquanto não for encaminhado e protegido a criança, ele estará fazendo isso. Claro, terá seus momentos de descanso, como qualquer outro trabalhador. Então, nós vamos observar que, nesse processo todo, feito lá seu voto, 5 conselheiros serão, então, considerados os titulares, os outros 5 candidatos serão suplentes, podendo, sim, a qualquer momento ser convocado para assumir como titular, haja vista desistência ou por outra situação do candidato que estava lá colocado como titular. Então, esses 10
melhores colocados estarão sempre, né, ou os que assumem, depois os outros. Não, e o que deve, então, levar em consideração isso o candidato que for ficar entre os 10, lembrar das capacitações, das preocupações de estar se qualificando para que no momento que for chamado possa estar assumindo. Mas assim, o que é que faz um conselheiro tutelar? Nós falamos que a composição são 5, né? São 5 pessoas. Em média, a gente tem um perfil de 3 mulheres, 2 homens a nível nacional, mas as regiões, você tem, muitas vezes são 5 conselheiros mulheres, outras regiões um pouco menos, mas o perfil geralmente é um perfil mais feminino. E quais são as atribuições? O que faz um conselheiro tutelar? No geral, a lei vai dizer que ele zela pelos direitos da criança e adolescente. Lembrando, de novo, que não estou falando de criança pobre, eu estou falando de qualquer criança. De qualquer criança, haja vista que os 5 direitos fundamentais, eles perpassam toda a nossa vida, né? Como adulto ou não, já passamos pela infância, perpassam todo, que é vida e saúde, que é direito à liberdade e respeito e dignidade, que é o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à educação, esporte, cultura e lazer, e o direito ao trabalho e à proteção do trabalho, o direito à profissionalização, o direito ao trabalho. Em caso de violação de direitos, né, desses 5 grandes eixos, que entra então esse órgão. Esse órgão ele foi criado, né, pela lei 8.069 de 93, essa lei, ela define que esse papel tem que ser feito por um representante. Que atribuição ele recebe? Muitas vezes, equivocadamente, as pessoas acreditam que o Conselho Tutelar tem um poder dele, independente das obrigações, né? A lei vai dizer que ele tem uma função, né, pública. Ele tem uma função de observar as situações do município e tomar decisões. Uma atribuição principal é atender a criança e adolescente. Isso significa um dado por denúncia, que seja por telefone, que seja por e-mail, que seja por denúncia de terceiros, e ele então vai conversar com a criança, né? Que seja lá na escola, que seja no próprio sede do conselho, que seja o deslocamento até a casa onde a criança está, que seja morando com avós, com os pais, com outros, com tios, com qual seja a forma. Independente se ele mora num bairro pobre ou se ele mora num bairro rico, se ele mora no centro da cidade, se ele mora na zona rural. Isso não importa. O Conselho Tutelar tem a função de atender criança e adolescente, qual seja a sua origem. Mas pode atender criança indígena? Pode. Pode atender criança de ciganos? Pode. Pode atender crianças de pessoas que estão transitando pela cidade? Se for necessário, pode. Pode ser um morador. Vamos pensar assim, numa cidade grande, né, uma metrópole, que tem crianças que vêm de municípios, sim, o conselho vai atender e depois ele vai encaminhar para o conselho tutelar da origem dessa criança, tá? A gente chama, né, do território de onde essa criança vem, da referência do conselho. Então, primeiro, é atender essa criança. 2, atender pais e responsáveis. É o quê? Também ouvi-los, também entender, tentar entender o que aconteceu. Tentar compor informações, essas informações que serão extremamente importantes para as tomadas de decisões. Quais sejam? Que é uma próxima atribuição, que é requisitar serviço. Requisita serviço. Ele pode encaminhar para serviço, dizendo, eu estou encaminhando, estou mandando um documento e tal. Ou pode requisitar, nesse sentido, a palavra que o Estatuto usa, requisitar não é pedir, é mandar. Então, a gente tem que lembrar que esse conselheiro tutelar, ele tem uma função pública, ele tem um direito, ele tem uma autoridade de tomar decisões, com todas as preocupações que sejam da interferência da vida dessa criança, junto com a sua família e junto também com a sua comunidade. Então, ele também precisa, então, conhecer o seu limite, né? O seu limite no sentido de que ele também tem. A gente entende que ele tem prerrogativas legais, ele tem função e deveres e também autoridade, mas ele também tem que observar as suas limitações. Então, nós temos atender crianças, nós temos atender pais responsáveis, e sempre nesse sentido
requisitar serviço, encaminhar, acompanhar esse caso, tá? E sempre lembrando de 3 itens que é muito importante para entender assim, se é um caso para o Conselho Tutelar. Eu recebo muitas ligações assim, Dorival, olha, uma situação aconteceu, será que esse é um caso do Conselho Tutelar? E a gente pensa, como é que a gente pode ter uma metodologia para dizer isso é caso do Conselho ou não é caso do Conselho Tutelar? Pense em 3 coisas. Primeiro, tem um sujeito de direito de 0 a 18 anos envolvido no processo? Tem uma criança, tal, ou tem um adolescente com 12 anos. Ótimo. 2. Tem um direito violado? Eu tenho que voltar lá para o Estatuto, até o artigo 85, todas aquela descrição dos direitos fundamentais e todas as formas de discussão, né, das obrigações. Observar, algum direito foi violado? E é claro, eu posso me remeter inclusive para a própria Constituição Federal, nos princípios dela, posso perceber leis complementares, mas um direito fundamental da criança foi violado? Mais um item. E o terceiro item tem um agente violador identificado ou não, que ele pode ser os pais responsáveis, pode ser a comunidade, né? E aí pode incluir aí o Estado, a comunidade, pessoas fora do relacionamento familiar. Então, a família, ou seus familiares, pais responsáveis, a comunidade, e o terceiro, a própria criança ou adolescente, o Estatuto prevê que ele possa estar violando o seu direito. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está falando de um sujeito em desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas se equivocam, a criança deixa de ir na escola, não, ela está violando o direito. Espera, nós temos uma relação de responsabilidade dos pais. Os pais são os que devem responsabilizar que ele esteja frequentando a escola. A criança, ela não tem uma maturidade ainda para chegar a determinada idade que o adolescente está, determinar a obrigação de estar. Quem faz isso são os seus responsáveis. Então, e o conselheiro tutelar, ele tem que ter esse ouvir, entender a situação vivenciada, pegar a legislação, interpretar, pegar então todas essas possibilidades de violação e então estarem registrando essas violações, e obrigatoriamente tem que estar registrando, e para isso o Conselho Tutelar tem um instrumento do Ministério da Justiça, que é um programa informatizado, que é o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, da qual ele registra a violação de direito e após, então, ele vai requisitar serviço, o que a gente chama de ressarcimento do direito da criança e adolescente. Então, essas atribuições elas vão se avolumando em uma relação com o judiciário, dos casos que estão em acompanhamento no judiciário, aquelas violações administrativas próprias, por exemplo, a não oferta de serviço numa escola, uma oferta de vaga, uma situação, né, de setor de que é obrigado a oferecer serviço e não tem, e ele então denuncia e acompanha junto ao Ministério Público e Judiciário, dependendo de cada caso, como que isso se procede. Tá? Alguns alertas, por exemplo, não é atribuição do Conselho Tutelar ficar discutindo a questão, por exemplo, de guarda da criança. Isso é questão de juiz. Qualquer situação que tenha, que necessite a guarda, tem que ser. Por exemplo, pensão alimentícia, toda vez que um conselheiro escutar uma coisa dizendo, olha, ele não está pagando, a primeira pergunta que o conselheiro vai fazer assim, mas já existe uma definição do juiz definindo qual é o valor? Não, então, mãe, ou quem é responsável, avó, procura o juiz, entre com uma ação para ter o direito à pensão alimentícia. Mas, se tiver uma definição do juiz por pensão, e houver uma denúncia junto ao conselho que não está sendo, aí sim ele encaminha para o juiz dizendo, olha, há uma violação de direito, o pai tem uma obrigação de fazer. Aí ele pode registrar. Só algumas preocupações que a gente tem no sentido de que o conselheiro também tem que dominar, de certa forma, essa legislação da área da infância para poder garantir direitos. E essas atribuições, elas passam também por capacidade, a capacidade de ouvir, a capacidade de entender, tomar muito cuidado com as questões morais, né? A minha moral pessoal não pode se sobrepor sobre a moral dos outros, a moral de cada um. A religiosidade, muitas vezes, impera sobre a questão do direito, né? E aí o conselheiro extrapola a sua função porque ele está querendo impor uma forma de pensar. E nós temos que pensar enquanto direitos humanos de crianças e adolescentes. E nisso o conselheiro precisa se
qualificar permanentemente, procurar entender, procurar cursos, procurar se reciclar permanentemente. E aí as secretarias municipais que estão atreladas, ou a própria administração do município, sempre tem, e também no mercado, você tem uma enormidade de possibilidades de capacitação para que possam o conselheiro aperfeiçoar isso. E, na realidade, voltando para a questão das atribuições, o conselheiro também tem que lembrar que ele tem que dar um retorno para a população da qual ele foi eleito para falar sobre isso. Inclusive, frequentar o Conselho do Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA, periodicamente para apresentar as demandas, as dificuldades, aonde falta serviço, elogiar os serviços que estão acontecendo, a qualidade e a quantidade, mas estar presente. Lembra? Ele é eleito para zelar pelo direito da criança e adolescente. Ele tem que estar antenado do que está acontecendo no seu município. Tem que visitar as entidades para fiscalizar os serviços periodicamente, para também informar ao Conselho da Criança e Adolescente o que é necessário avançar, o que é necessário. Ele tem que, outra atribuição que está prevista no Estatuto, ele tem que participar junto ao executivo local, nesse caso ao órgão de executor da política de assistência, e também junto ao executivo, nesse caso a figura do prefeito, indicar a ele a questão do orçamento público para criança e adolescente. Está previsto na lei. Hoje se discute muito sobre a questão do orçamento público, né, que os prefeitos têm que garantir que minimamente aquilo tem que atender. Alguns estados, inclusive, os tribunais de contas já têm forma de avaliar se aquele orçamento ele é um orçamento chamado orçamento criança. Se ele prevê uma prioridade absoluta que está comentada lá no artigo 226 da Constituição Federal, da qual é a responsabilidade dele garantir que esteja presente na legislação e também na hora de fazer o orçamento e na hora de gastá-lo, né? Porque o orçamento é uma coisa, a execução orçamentária é outra. Esse conselheiro também tem que entrar nessa discussão. Ele tem que participar das atividades, das conferências, ele está antenado na questão das políticas para várias áreas, na área de violência da criança, na área de trabalho infantil, na área de medidas socioeducativas. Ele tem tentar entender o que está acontecendo no seu município e zelar por isso, garantir que as coisas ocorram. E muitas vezes os municípios têm avançado por conselheiros, pessoas responsáveis, pessoas de bem, que conhecem, que gostam, que fazem, que leem, que estudam e que são excelentes conselheiros. São pessoas que fazem esse processo de forma tranquila, responsável, muitas vezes conflituosa, necessário, haja vista que o município também tem muitos interesses. Gostaria de agradecer a todos que me escutam e me veem e novamente convocá-los. Dia 4 de outubro, ou seja, o primeiro domingo do mês de outubro, procure anteriormente saber onde vai ser o processo de votação no seu município e permaneça, esteja lá, vote, escolha um candidato, mas participe. Esse é um momento de mobilização da sociedade na luta e defesa de direito de criança e adolescente. Você pode fazer a diferença no seu município. Tá? E a gente tem que garantir que as nossas crianças tenham pessoas responsáveis, idôneas, que vão zelar pelo direito de criança e adolescente. Muito obrigado.